Nossa, eu tava louco pra chegar nesse episódio, porque tinha um negócio ali que você geralmente não vê em obras de Isekai, Tensei, de aventura. Não é uma coisa que geralmente abordam. Na verdade, a maioria dos animes não aborda as coisas que Mushoku Tensei aborda. É uma obra que, embora seja uma premissa que você já viu em várias histórias, o cara que vai pro mundo de fantasia, ou o cara que reencarna em um mundo de fantasia, no meu caso de Mushoku Tensei, inclusive, ele é o pai dos Isekais, a web novel dele, que inspirou toneladas. No caso de Isekais, a gente já viu animado. Pô, Marco, mas o anime dele veio bem depois, sim. Demorou pra caramba, até por isso que juntou mais de 24 volumes já da light novel. No caso, saiu muita coisa antes de resolverem fazer uma animação. Mas a grande questão é que essa obra inspirou muitas outras, mas apesar disso, ela ainda tem uma originalidade enorme, ela tem todo um clima que você não vê na maioria dos isekais. Ela perde um tempo com a infância do protagonista, a relação familiar dele, e parece um negócio muito mais humano, muito mais palpável do que a maioria das histórias, que são basicamente relações caricatas, que não tem muito aprofundamento em nada disso. E bom, isso gera também algumas coisas que acontecem, no caso, no mundo real. Muita gente já viu acontecer, que aconteceu no episódio 4, e deixou muita gente de cara, como assim? E é um negócio realista. Muita gente ficou revoltada, mas por que vocês são revoltados? É super realista aquilo, tem casos assim todo dia. Então, tem várias coisas, na verdade, interessantes para discutir no episódio 3 e 4 de Mushoku Tensei, que é o que eu vou focar aqui. 1 e 2 eu já comentei inicialmente lá na pré-estreia, então eu tava esperando eu chegar nesse 4, porque eu tava doido pra discutir esse tipo de coisa aí que não acontece na maioria dos animes, é um negócio raríssimo de um anime ter coragem de colocar. O personagem super legal, mas faz aquilo. E aí? Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, vou passar minhas impressões gerais de Mushoku Tensei, episódio 3 e 4. Que, embora não tenha muita ação, teve um pouquinho ali no final, mas nada demais, tem muita coisa pra falar a respeito. Então vamos lá, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo ou impressões de Mushoku Tensei. E quem puder, apoie o canal, vire membro e ganhe uma tonelada de vídeos extras, já tem mais de 300 vídeos extras. Pra quem virar membro, tem guias, recomendações de anime, mangá, quadro de análise técnica, quadro com conteúdo mais pesado, tem uma variedade enorme de vídeos. Até porque os vídeos dos membros não são monetizados, o que me dá bem mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu tô acompanhando de anime da temporada. Inclusive, obviamente, Mushoku Tensei, eu tô comentando aí semanalmente pros membros, quando eu não faço um vídeo pra todo mundo. É uma obra que eu gosto bastante, vários diferenciais dela, não é perfeita, com certeza, mas tem vários diferenciais que eu acho muito interessantes e não vejo em outras obras. E bom, vamos lá. No episódio 3 focaram principalmente nessa elfa aí, que o protagonista ajuda lá, e ele acha inicialmente que é um homem. Mas mais à frente na história acaba descobrindo lá de forma bastante... Alguns acharam... Pô, foi estranho aquele clima ali que deram a situação dos dois. No caso, o protagonista tentando tirar a roupa dela. Pô, mas ele nem sabia que era uma garota. Achou que era um homem e tal. Era normal dos homens pelados e tal, tomando banho ali, ainda mais na idade deles. Que eram pequenininhos e tal. Então não tinha maldade nenhuma no que ele estava fazendo ali. Mas alguns ficaram desconfortáveis com a cena. Eu achei curioso esse relato aí de algumas pessoas. Mas a grande questão é que ele acaba descobrindo lá, de forma bastante chocante pra ele, que na verdade ela era uma mulher. E obviamente ela fica um pouco receosa dele inicialmente, mas os dois acabam reatando a amizade. E bom, muita gente falou que lembrou de mim nessa cena aí, e olha, eu concordo, ela ficaria bem melhor de cabelo longo, pelo menos na minha opinião. Outra coisa muito importante nesse episódio 3 é a relação do protagonista com o pai dele. O pai dele começou a ganhar mais desenvolvimento na história. O cara é muito novo, tem 20 e pouquinhos anos, então ele não sabe direito como criar de forma certa um filho, e comete um erro ali, porque ele primeiro repreende o filho por ter ajudado a garota, salvado a garota ali, de um bando de pessoas fazendo bullying com ela. E aí as mães vêm reclamar pra ele e tal, mas como eles mesmos comentam, as mães querem mais atenção dele que outra coisa. É, no caso, um aventureiro bonitão lá, o único que tem naquele local, de um bando de fazendeiro. Então ele acaba repreendendo o Rudeus de forma errada, e nem escuta o que ele tá falando. E eu acho que muita gente já passou por isso. Eu falei, Mushoku Tensei tem vários pontos extremamente realistas nas relações humanas.
Por exemplo, meu pai já gritou comigo quando ele estava bravo algumas vezes, e ele não ouvia o que eu falava. Então, isso aí acontece de vez em quando. Você vai falar com seu pai e tal, quando você é mais novo, e aí ele tá tão furioso que ele não deixa você falar e tal, e quer te dar o castigo, e às vezes você pode não estar errado, como era o caso ali. Até porque a gente tem a mente de uma pessoa de 30 e tantos anos, agora na verdade uns 40, porque somos com a idade, no caso dele nesse mundo também, contra um cara de 20 e pouquinhos anos. Então o protagonista tem mais tempo de vida do que ele. Achei interessante aí essa abordagem, bem legal. Porque o garoto aceita, não faz pirraça nem nada, ele aceita lá o castigo, mas depois foi tentando racionalizar com ele, falar que ele tá errado e tal, e fazer um draminha e tudo mais ali, mas consegue fazer o pai se desculpar. Então ele admite o erro, ele erra, porque ele tá aprendendo até a ser pai. Então ele não é perfeito. Na verdade, o jogo Tensei cai muito nisso. As pessoas, por mais que sejam legais, tão bacanas, têm defeitos, não são 100% perfeitas. As pessoas gostam muito disso em anime. Ah, putz, esse cara é tão legal e tal, um paizão. O cara é perfeito. O jogo Tensei não. Ele primeiro tentou trabalhar esse personagem pra mostrar que ele tá aprendendo a ser pai e tal, tá tentando acertar. Quando o Rudels vai lá e tenta tirar a roupa da garota e tal, ele não sabia que era uma garota. Então, ele fala que não sabia, então não foi de propósito, se sente mal por isso. E o pai dele, em vez de castigar ele dessa vez, ele escuta ele. Então ele aprendeu com o erro da primeira vez. Então é bem legal, a gente tem basicamente um pai aprendendo a ser um bom pai aí. É uma coisa que você não vê em histórias. Tipo, que história mostra isso? É muito raro. Só aquelas histórias de Life of Life, de um cara tendo que criar filha sozinho e tal. Mas uma história de aventura no mundo de fantasia? É um negócio, tipo, raríssimo de você ver. Um cara aprendendo isso. Geralmente, quando mostra, o cara já é perfeitinho, tá super bonzinho e tal. Aí não, o pai comete erros. Inclusive, o episódio 4, olha que senhor erro. Mas, de novo, é um negócio que acontece no mundo real. Então, depois disso aí, a gente tem o desenvolvimento do pai, do protagonista com ele, um pouquinho, e o protagonista com essa elfa aí, que inclusive aprendeu magia com ele. Ele achou que ela não ia conseguir fazer aquela magia sem encantamento e tal, no caso, falar, e ela conseguiu. Então outra coisa legal de Mushoku Tensei, não fica deixando o protagonista como se fosse o único que tá, overpower, consegue fazer um bando de coisas que ninguém mais consegue. Não! A garota ele também conseguiu, ele até tem ilusão de que, não, só eu posso fazer, eu sou especial, aí logo, pá, ela faz o negócio. Muito legal de novo. Tem várias quebras de expectativa em Mushoku Tensei. E o clima em geral tá muito agradável, a direção tá fantástica, a produção é um nível completamente diferente, é como ver um filme basicamente. A quantidade de fluidez, os cenários, essa parte aí, nossa, é linda pra caramba. Tá realmente um anime totalmente diferenciado em termos de produção. Em termos de história também, como tá abordando sua história, aprofundando a relação do protagonista com os familiares dele, é realmente um negócio bastante inusitado. Quem viu muito anime na vida deve ter notado isso. Mas bom, chegamos no episódio 4, que já começa com uma revelação bem bombástica. Primeiro, a revelação mais feliz e tal, tranquila. A mãe do protagonista vai ter outro filho. Então estou feliz pra caramba e tal, porque ela estava achando que não ia conseguir engravidar de novo e tudo mais. Então essa parte é feliz, mas logo depois tem um time skip. Tenham isso em mente, isso é importante. Passou alguns meses, mas eles botam como se fosse no dia seguinte, ou no mesmo dia. Então, mais de uma vez, teve uma passagem de tempo aí, e eles, em vez de botarem, eu acho útil, embora seja óbvio, algumas pessoas vão pegar, no caso, pelo contexto, eu acho muito útil você botar lá, tipo, tantos meses depois, ou tantos anos depois. É um negócio que ajuda bastante, porque tem alguns saltos que eles estão fazendo que é imperceptível para muita gente que não leu o mangá. Ou, no caso, não leu a Light Novel. A Light Novel, no caso, é o original. Mas, bom, segue aí. E aí tem a revelação que essa também tá grávida. Isso aí foi alguns meses depois. E aí o pai da criança é esse cara aí, ele admite. Então o protagonista comenta, por um lado, ele pelo menos admitiu. Então ele tem respeito por ele porque ele pelo menos admitiu a caca que fez. Mas por outro lado, ele traiu a mulher, então é um negócio horrível. Obviamente um não compensa o outro ali. Então foi interessante o pensamento do protagonista na hora. E cria um climão ali. Eles ficam um bom tempo sem conseguir se falar ali e tal, sem saber o que fazer, ela desesperada ali. E é o protagonista que acaba salvando a pátria. Ele pega e começa a manipular a situação, usando o fato que ele é uma criança ali no meio da coisa toda. Então ele começa basicamente a atuar, mas atuar pro bem, pra tentar sair de uma situação ali que ninguém acabe muito mal na história. Tirando, no caso, o pai dele. O pai dele é que acabou pior. Mas ele mesmo aceitou a situação porque era pra ajudar essa aí, a empregada deles. Se ele contasse a história certinho, que essa empregada que seduziu o pai dele, obviamente ela seria expulsa da casa.
Ao invés disso, ele pensou em várias coisas, tal, que ela já fez por ele, tal, ajudou ele, até uma que é cômica lá, do tesouro dele. Sim, o protagonista tem as perversões dele, ele não é perfeito, com certeza, tem umas coisas deploráveis, pessoal, no caso, pegar no pé dele, que poderia corrigir, mas faz parte, pessoas têm, no caso, problemas e têm qualidades. Ele tá fazendo muita coisa boa na história, mas as pessoas tendem a pegar no pior. Ah, ele é um pervertido. Mas o que a perversão dele afetou alguém até agora? Não é um negócio bonito, com certeza. Longe disso. A história até comenta isso. Tipo, a empregada refletindo depois deixa bem claro isso. Que o autor não acha algo memorável. A empregada mesmo acha ele meio bizarro, o garoto. Mas a questão é que ele faz muita coisa boa também. Tem o bem e o mal ali. Tem muito mais bem nele do que mal, com certeza. Mas, bom, seguindo aí, ele começa a manipular a situação para tentar fazer a empregada de vítima, como se o pai dele tivesse violentado ela ali. E não foi o que aconteceu. Muita gente, inclusive, quando leu o mangá, entendeu tudo errado, na verdade, né? Porque tem uma frase ali que ele fala, no mangá, o protagonista ainda imagina a cena, no caso do pai atacando ela. A cena é fake, no caso. Ele, eu tô mentindo, ele falando, eu tô mentindo, mas é pequeno. Aí muita gente passou reto ali achando que ele realmente fez aquilo, que o pai dele fez aquilo. E olha, tem outro capítulo depois, onde a empregada admite que foi, no caso, ela que tentou seduzir ele. Mas a gente ignorou e tal. Nossa, que monstro e tal, violentou a mulher e dava 4. Não! A mulher seduziu ele. Na verdade, no anime, deixaram mais claro até em comparação ao mangá. Inclusive, no mangá não mostra a cena lá, que eu também não posso mostrar muito aqui, dela tentando seduzir ele, porque tava ficando doidona lá, dele mandando ver com a mulher dele, e aí se aproveitou que a mulher dele ficou grávida. E no caso tinha essa cultura aí, quando a mulher engravidava, o homem não podia mais ter relações com ela por meses até, basicamente, ela pariu o filho, então os dois não estavam mais tendo relações, o cara tá ficando meio doidão, não tem isso no anime, não detalharam isso, mas tem isso, esses detalhes na web novel. Eu não li a light novel, eu li a web novel, tem diferença, vale dizer. Eles mudam algumas coisinhas na história. Mas, no caso, o cara já tava meio doidão, no caso, sem poder fazer nada com a mulher por um tempo. E aí ela pegou e se aproveitou e ainda seduziu ele ali. Sim, ele tem culpa também por não ter aguentado, óbvio. Não tô, no caso, tirando a culpa dele, não. Mas ela provocou também. Tipo, ela fez de propósito, como ela mesma alega ali. Então, por isso ela ficou grata pra caramba ao protagonista por ter ajudado ela. Porque ela também cometeu um erro enorme ali, ela não é a vítima da situação toda. E mesmo assim, ele pegou e tentou ajudar ela. No caso, fez todo aquele drama lá pra mãe dele ser convencida a deixar a empregada ali, como se, no caso, o pai dele tivesse atacado ela e tal. E aí a mãe acaba aceitando e tal, e deixando ela ficar ali. Inclusive, uma outra coisa que não detalharam muito é que eles não têm mais relações. Embora, no caso, ele tenha ficado na casa, então, até pra ajudar a criar as crianças ali. No caso, ele é o pai delas, a sustentar a casa e tudo mais. No caso, se livrassem dele, ia ficar bem mais complicada a situação, as mães solteiras ali. Mas ele fica na casa, mas não tem mais relação com nenhuma delas, no caso. Passou vários meses aí depois, obviamente, até os bebês nascerem, porque dá um outro time skip, se vocês notarem. No caso, pulo da cena lá que a mãe aceita, no caso que a outra fique lá. E aí passa vários meses, os bebês já nasceram e tal. Então, nesse tempo inteiro, é uma coisa que tem explicação no web novel, ele não dormiu, no caso, com nenhuma delas ali. Até porque no material original, os dois acabam se reconciliando, mas demora. São basicamente uns 2 anos aí, pra mulher, no caso, voltar a ter uma relação realmente de, no caso, esposa e marido com ele. E dele sendo fiel a ela, não tendo mais nada com, no caso, a empregada lá. Então, embora ele tenha falado aí, acaba soando mais como brincadeira do que algo sério ali. No caso, ele tem interesse na empregada. Então, tem perdão existe também. Tem uma história aí que um cara faz bullying com uma garota lá, um negócio pesado, por um tempão, durante a infância. E aí depois tem todo um arco de redenção pra ele. No caso, e você começa a simpatizar com ele. Um cara que muitos consideram um monstro e tal, não merece perdão, tem que morrer. Alguns falariam aí. Ele tem todo um arco de redenção ali e muita gente perdoa ele. Porque ele estava realmente arrependido do que ele fez. Inclusive o arco de redenção aí do pai do protagonista tá longe de acabar, na verdade, nem começou direito. Ele é um personagem que vai voltar pra obra mais à frente e tal, no arco futuro. E sim, vão trabalhar em cima dele aí, no caso, umas coisas que acontecem aí com ele. Então quem achou que acabou por assim e tal, não vou voltar mais nesses personagens, não. Mushoku Tensei não é um isekai normal, um terceiro normal, chame como quiser. Ele, no caso, aprofunda muitas coisas, relações familiares e tal. Tem muita coisa bem legal nesse anime aí que você não vê em outros. E esse tipo de coisa aí, traição, no caso, mostra um cara todo legal, tá, um pai que tá tentando se tornar um pai bacana e tal, inexperiente. E aí você tá começando a gostar dele e tal, pô, o cara é gente boa e tal. E aí, putz, traiu a mulher, e você, putz, o cara é um nojo, tá horrível.
Alguns acharam que ele não tem correção e tal, pelas coisas que ele fala com o filho, mas como eu comentei aí, não necessariamente a história vai por esse caminho. Ali, devido ao contexto que eu sei que acontece mais à frente, dá mais a impressão que ele estava brincando ali do que outra coisa. Mas bom, o negócio aí é que o autor, para fazer uma coisa dessa, colocar uma coisa dessa aí que vai fazer, obviamente, você ficar meio virado como personagem, tem que ter coragem. Botar defeitos pra caramba em personagens. Então eu achei muito corajoso do autor abordar uma coisa dessa, que dá um certo desconforto em muita gente. Ele não fica no mais do mesmo lá, fazer aquela família clichê e tal, todo mundo feliz. No caso, não faz nada de errado, todo mundo perfeitinho. Não é assim. Então, bem interessante e corajoso do autor, eu achei, fazer uma coisa dessa. Dá uma movimentada na história, dá uma tensão ali com certeza também. Mas bom, de qualquer forma, o protagonista está querendo ir para uma escola de magia evoluir, porque a mestre dele manda lá uma carta para ele dizendo que tá evoluindo e tal, e ele tá se sentindo para trás, porque ele tá parado lá, travado, sem evoluir grande coisa. Aí o pai dele vai conseguir um emprego para ele, só que consegue de forma meio forçada, já que ele obviamente ia querer levar a Elfa com ele, que não ia dar certo. Então tem aquela lutinha dos dois ali. No final dá um mini clímax, basicamente. A gente tá fechando o volume 1, no caso, nesse episódio do anime. Foram 4 episódios certinho pro volume 1, eu creio que vai ser 4 episódios em média aí, pra cada volume da Light Novel. Mas era basicamente ele só tentando nocautear o filho dele, pra mandar ele junto com aquela aventureira lá, que era companheiro dele. E não, ele não vai virar um aventureiro, alguns podem estar pensando isso, vai levar, no caso, pro grupo dela, de aventureiros, não. No caso, ela tá trabalhando como guarda-costas, e aí ela conseguiu um trabalho pra ele envolvendo a família, que ela foi contratada aí como guarda-costas. Vou entrar em detalhes sobre isso no próximo episódio. Mas a capa do volume 2 já deixa descarado aí, inclusive tem os trailers, só que aparece essa personagem aí de cabelo vermelho e a próxima heroína a ganhar destaque na história. Pô, e a Elfa então vai ficar abandonada ali? Calma! Não, o Mushoku Tensei não faz isso com os personagens. Eles podem até ficar um tempo desaparecidos, mas tem algum momento que eles voltem, tem um senhor desenvolvimento, é longo. Não é aquele desenvolvimento, tinha um volume de Light Novel, tipo, 4 episódios e tal, a Erune se apaixonou por ele, tudo mais, tá desenvolvida. Não! O Mushoku Tensei, isso é muito legal, ele dá muito tempo às coisas. Igual da família do Rudeus. Deu 4 episódios aí pra desenvolver em detalhes a família dele, então eu achei um negócio bem legal, diferente. No caso, inclusive, as coisas que botou ali da família dele é realista. Acontece em várias famílias, não é uma família perfeita, parece inicialmente, mas tem seus problemas e tal. E, como eu falei, não acabou no desenvolvimento em cima dela. Vai voltar mais à frente na história. Mas agora é essa próxima heroína aí, e olha, ela vai ter um desenvolvimento enorme também nessa história. Vocês vão ver ela por muito tempo, com certeza. Então muita gente acho que não vai gostar dela inicialmente, ela é meio tsundere, então não dá uma boa impressão, mas o desenvolvimento que o autor faz em cima dela é sensacional. Quando estiver acabando o anime, no episódio 22 ou 23, vai ter umas cenas aí que eu acho que vai deixar muita gente... Caramba, eu posso falar, mas... Digamos que a sua visão sobre ela vai mudando bastante ao longo da obra. E, bom, é basicamente isso. Agora o protagonista está indo aí para uma nova aventura, por assim dizer. No caso, um novo arco da história. Mas eu gostei bastante desse arco com a família dele. Adaptaram muito bem, cortaram uma coisinha ou outra ali, faltou uns detalhes, com certeza. Mas ainda assim foi uma boa adaptação, tá primoroso aí, na verdade. A adaptação de Mushoku Tensei tecnicamente, nossa. E a história aí, como eu tinha prometido, é um Isekai, um Tensei, que tem várias diferenças nos outros, comparação aí, que você já viu até agora. E não para por aí, vai continuar tendo um bando de diferenças daqui pra frente. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.